Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e eu estou vindo aqui hoje, a convite do canal, para falar a diferença de posse e porte. Muita gente faz confusão sobre isso, tá? Posse ou porte de arma de fogo, obviamente, baseado no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Sem mais delongas, pessoal, vamos focar direto no tema de hoje. Diferença de posse e porte. Quando a gente fala de posse de arma de fogo de uso permitido, ocorre quando a arma permanece sob o domínio do agente dentro do local autorizado. Ocorre quando a arma permanece sob o domínio, sob a guarda. O agente mantém aquela arma dentro do local autorizado, como residência ou local de trabalho, sem circulação. Isso é posse. Conceito para fixar na cabeça de vocês. Posse. Quando falar posse, pessoal, ocorre quando a arma permanece sob domínio, sob a vigilância do agente dentro de um local autorizado, residência e suas dependências. Residência lá no artigo 150, que é um abrigo costumeiro, que tem habitualidade. Residência do agente autorizado por lei dentro desses locais. Isso é a posse, tá? Se ele tem a posse para ter a arma na residência e ele for para outro local, é posse legal de arma. Porque quando a gente fala de posse, tem um vínculo diretamente ao local autorizado ou trabalho, se ele for dono ou responsável por uma pizzaria ou um estabelecimento comercial. Isso é posse. Já o porte ocorre quando a gente leva a arma para fora desses limites, passando a transportá-la ou trazê-la consigo em locais não autorizados. Essa diferença é essencial, pois o ordenamento jurídico restringe severamente a circulação de armas, admitindo-os apenas em hipóteses excepcionais e com autorização específica. Então, o porte é de caráter excepcional. Então, assim, quando a gente fala em regra, né, a arma registrada deve permanecer no local autorizado, quando a gente está falando de posse. Então, a pessoa tem um registro da arma, dado pela Polícia Federal, obviamente, para ter essa arma no local de trabalho. Ele é o proprietário. Se ele sai com essa arma, vai no Lava Jato, posse legal de arma de fogo. Porque o registro é para o local de trabalho. Perfeito? Excepcionalmente, quando a gente fala de porte, a lei permite o deslocamento direto da arma em outros locais, que a gente vai ainda falar. Aí você fala, poxa, mas eu tenho a posse, se eu quiser mudar de endereço, você vai ter que pedir uma guia, tá? Uma guia pedindo uma autorização, uma guia de trânsito que chama. Você vai ter que cumprir algumas regras. Essa guia de trânsito você vai pedir para a Polícia Federal e você vai ter que cumprir umas regras. Essa arma deverá ser desmuniciada, acondicionada de modo a ser utilizada, em modo que não possa ser utilizada, dentro de uma caixa, desmuniciada. Caso contrário, a conduta pode configurar uma irregularidade penal. Tudo bem até aí, pessoal? Posse e porte ficou claro? Feita essa distinção inicial do que é posse e do que é porte, passa a ser o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O tipo penal, ele descreve quem possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Tem que lembrar desses três, tá? Arma de fogo, acessório e munição, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, que é o tipo normativo. Em desacordo com a determinação local ou regulamentar. O elemento central do tipo é justamente essa irregularidade jurídica. Não se exige uso da arma, disparo ou qualquer resultado concreto. Trata-se de um crime formal.
Basta que o agente tenha a arma sob seu domínio em situação irregular para que o crime esteja configurado. É uma discussão com relação a essa classificação de crime formal, porque assim, o iter criminis aqui não é fracionado, tá? Se a pessoa já tem a arma sob sua guarda, ou mantém ela sob sua vigilância, ele já consumou o crime, entendeu? Do artigo 12 do Estatuto de Desarmamento. Se ele já consumou o crime, aí você fala, mas antes dessa consumação, o que tinha? Atos preparatórios. Então, o iter crimes aqui não tem como ser fracionado, por isso que fala que é um crime formal, tá bom? O elemento normativo é a inspeção, né, em desacordo à determinação legal ou regulamentar, pois depende de normas externas para sua compreensão, como regras de registro e regulamentação. Já o elemento subjetivo é o dolo, é um dolo genérico, tá? Porque você chega lá na casa do cara, o cara tem uma arma lá que está numa vitrine, como troféu, alguma coisa assim, o cara, eu não sabia, aquelas coisas, né? Porque não basta, o dolo está ligado à conduta, então não é um dolo específico, basta ele manter a arma lá, que já é uma situação dolosa, tá? Porque assim, você manter o que é o dolo? É a consciência da vontade, né? A vontade de possuir a arma ali, ou manter, com conhecimento da irregularidade. Porque a pessoa que mantém uma arma lá, ele não tem posse, tá? Aí ele mantém uma arma em casa, aí fala, ele não sabia que era irregular. Não dá para entrar nessa seara, né? Isso aí, o dolo já é formado de uma forma genérica, porque ele está ligado à conduta. Trata-se de um crime de perigo abstrato, de natureza permanente, porque enquanto a consumação ela se protrai, né? Enquanto ele tiver com a arma, ele está consumindo, ele tá em a consumação ela é reiterada. Mais certo é falar, a consumação se prolonga no tempo enquanto a arma permanece sob a guarda irregular, vamos falar assim. Quando a gente fala do artigo 14, pessoal, trata-se de porte legal de arma de fogo de uso permitido. Aí apresenta diversos tipos, tanto o primeiro, quando a gente fala do manter e guardar, né, do artigo 12, quando é posse, ele tem uma classificação crime de ação múltipla. Porque se o agente mantém ou guarda, são dois verbos nucleares do tipo, ele não vai responder por um crime plurissubjetivo, um crime com vários, ele não vai responder por vários crimes, ele vai responder por um só. Por isso que fala que é um crime de ação múltipla alternativo. Ele pode ter duas condutas que ele vai responder por uma só. Assim como o artigo 14, que é o porte legal de arma de fogo, que apresenta diversos verbos nucleares. Portar, transportar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, ceder, emprestar, remeter, entregar, ocultar. Independente se ele pode cometer todos esses verbos, ele vai responder por um crime só, porte legal de arma de fogo. Diferente do artigo 12, aqui é uma ampliação da conduta, alcançando situações em que a arma circula, quando a gente fala de porte, tá? Ou é colocada em disposição de terceiros. Trata-se de um crime de ação múltipla alternativa em que a prática de mais de um verbo no mesmo contexto configura um crime único. Ele não vai responder por vários crimes. Crime de transportar, crime de adquirir, crime de fornecer, crime de ceder, crime de ter em depósito, crime de omitir, crime de ceder, de emprestar, de remeter, de entregar, de ocultar. Não, ele responde por um único crime, porque é um crime de ação múltipla alternativa. Tá? Bom, então artigo 12, posse, artigo 14, porte legal de arma de fogo de uso permitido. O 12, o tipo também exige a ausência de autorização ou desacordo com determinação legal, que é o elemento normativo ou regulamentar. Assim, esse elemento normativo, o bem jurídico tutelado é a segurança pública nos dois crimes, tá? Qual que é o bem jurídico tutelado de posse legal de arma de fogo de uso permitido ou porte legal de arma de fogo de uso permitido? A segurança pública. O sujeito ativo é qualquer pessoa,
porque trata-se de crime comum, qualquer pessoa pode praticar. E tem uma discussão doutrinária que fala que pode ser crime próprio quando o cara é dono do estabelecimento, porque somente o dono do estabelecimento ou responsável que pode praticar o crime de posse ilegal de arma de fogo. Porém, essa é uma corrente minoritária, porque vem uma outra corrente e fala o seguinte: qualquer um pode ser dono de estabelecimento, de uma pizzaria ou de uma loja de não sei o que e tal. Então, essa corrente não vigora, ela é minoritária quando fala que é crime próprio. Crime próprio, por exemplo, é o autoaborto que só a mulher pode fazer. Tá? Então, falou de posse, artigo 12, arma dentro de local permitido, mas em situação irregular. Falou em porte, arma de local permitido em circulação sem autorização. Perfeito? A diferenciação é fundamental para a correta aplicação da lei penal e aparece com frequência em provas, pessoal. Quero fazer uma revisão agora com vocês. Passamos dos 10 minutos de vídeo, o vídeo está bem objetivo. O artigo 12 eu já expliquei, ele trata de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tá? Dentro dessa ideia, toda arma de fogo que não se enquadra no conceito técnico de arma de fogo gera atipicidade. Tá? Ou seja, não pode ser objeto material de crime, dos crimes que a gente está estudando aqui, que é o artigo 12 e 14. Então, a polícia chega lá com mandado judicial, ou um flagrante, né, na casa do cara, o cara está guardando uma arma de airsoft, ou uma arma quebrada, que não tem potencial lesivo. Se não tem, é um crime de perigo abstrato. Tem que ter um potencial lesivo de lesar a segurança pública. Uma arma quebrada não tem potencial lesivo. Uma munição estragada não tem potencial lesivo. Um acessório que é só para enfeitar uma arma. Então, são coisas que geram atipicidade. O fato é atípico, tá? Sempre que se discute arma de fogo, a questão central é a tipicidade. A gente está falando de crimes. O conceito analítico de crime é fato típico, ilícito e culpável. Se o fato não é típico, é a tipicidade. Então, para haver tipicidade, é preciso a perícia do armamento. O armamento tem que ser periciado para se ter certeza que é um instrumento capaz de proferir projéteis, tá? Através de uma explosão. A gente já explicou o conceito de arma de fogo, de uma combustão de pólvora. Não basta parecer arma de fogo. Tá? Uma arma de brinquedo é atípico. Tá? Não basta ter o desenho de uma arma de fogo. Tem que ter potencial lesivo real. A gente está falando desses crimes, pessoal. Não estou falando de um simulacro que o cara vai fazer um furto. Mesmo assim tem atenuante. Eu estou falando desse crime do artigo 12 aqui e do 14. O objeto não tem capacidade de disparo. Atípico. Né? Se a polícia constatar na perícia, os peritos, né, obviamente quem faz a perícia é os peritos, a inaptidão da arma, a consequência lógica é a atipicidade da conduta. Posição consolidada pelos tribunais. Tem um HC aí, 227/219 do Distrito Federal. Vale a pena conferir, dos tribunais superiores, tá? Vamos lá, aí vamos entrar aqui numa discussão. Arma sem munição. Alguns autores, tá, defendem que o porte de arma de fogo sem munição é fato atípico. Houve época em que tribunais estaduais defendiam essa atipicidade de arma sem munição. Contudo, isso ficou uma corrente minoritária, porque a corrente majoritária entende que o crime do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Essa é a natureza do crime. Crime de perigo abstrato, crime permanente. Ou seja, pune a potencialidade de dano, não o dano efetivo. Repito, crimes de perigo abstrato. Pune-se a potencialidade de dano, não o dano efetivo. Você fala, mas qual a diferença de crime abstrato e crime concreto? Gente, crime concreto é o crime abandono de capaz. A mãe vai para uma festa e deixa a criança em casa, de 4 anos. Tem uma denúncia. A polícia chega lá, a criança está dormindo. Essa mãe vai responder por quê? Por nada, porque não houve dano nenhum à criança. Isso é crime de perigo concreto, tem que ter um resultado concreto para se configurar o dano. Quando a gente fala de crime de perigo abstrato, não, são crimes geralmente formais,
que não precisa de um resultado naturalístico para que ele se consuma. O próprio fato do cara ter uma arma em casa irregular, ele já cometeu o crime. Por isso que não tem como fracionar o inter criminis. Então, assim, voltando para a discussão, a posição majoritária entende que o crime, se ele tem já, se pune a potencialidade de dano, que é um crime de perigo abstrato, uma arma apta, ainda que sem munição, naquele momento, tem um potencial de disparar. Logo, há tipicidade. Mas como uma arma sem munição tem potencial de disparar? Sim, porque ela está funcionando, basta colocar a munição. Né? Então, o fato dela estar sem munição não tira a tipicidade. O fato é típico, porque é uma arma que não está quebrada, ela está só sem munição. Se o cara tem uma munição no bolso, colocar na arma, ela está pronta para tirar. Então, ela tem um potencial, sim. Ela tem um potencial de dano e configura crime de perigo abstrato. Isso é posição consolidada dos tribunais. Tem aqui um RESP 1437-702, Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, se reforça a diferença, tá? Do crime de perigo abstrato. Não precisa provar o risco concreto. A arma sem munição, você fala, não tem um risco concreto. Não tem? Tem, porque ela está pronta, preparada. É só colocar munição. Existe um risco concreto aqui, a segurança pública. Agora, quando a gente fala de crime de perigo concreto, você tem que provar o risco real. É diferente. Abandono de capaz. Simulacro. Item C. Arma de brinquedo, airsoft, arma de pressão. Não é típico, tá? Não tem nem discussão. Não pode ser objeto material do crime. Então, não é típico, não é típico. Munições e acessórios, item B. Além da arma de fogo, também é objeto material do crime de posse e porte. Munições e acessórios, silenciador, acessórios. Importante, munições deterioradas, atipicidade. Portar apenas munições, mesmo sem arma, é crime. Mas tem ali uma discussão sobre o princípio da insignificância, dentro de um contexto, circunstâncias, locais, que eu vou explicar, que não é agora. Acessório inútil. Se for acessório que não tem utilidade funcional com a arma, não há tipicidade. Exemplo, dispositivo meramente estético. Não tem ligação direta com o funcionamento da arma. Há tipicidade. Registro vencido. O sujeito é pego na rua com a arma, mas está com o registro vencido. Gente, não configura crime, tá? É mero ilícito administrativo. A arma é apreendida, mas o sujeito pode regularizar e ter a arma de volta. Não há tipicidade penal aí, é um mero ilícito administrativo. Tá? Aí você me pergunta, e a arma desmontada? Aqui é a divergência doutrinária. Tá? Corrente minoritária, a arma desmontada é atípica. A corrente majoritária, que está no STJ, é típico. Crime de perigo abstrato. Ela está desmontada, mas ela não está quebrada. Montou ela já tem um crime contra a segurança pública. A gente tem um HC 56358, Rio de Janeiro, tá? Sobre isso. Arma desmontada tem potencial. Assim como arma sem munição. Ela funciona, tem potencial. Arma quebrada, atípico. Ela não tem potencial lesivo. Princípio da insignificância, quero comentar rapidinho com vocês, da arma de fogo. Quando a gente fala de quando fala de arma de fogo, pessoal, não cabe o princípio da insignificância, porque a arma por si só já ofende o bem jurídico tutelado, que é a segurança pública, tá? Munição, aqui é uma discussão. É um STJ, tem um RESP 856980. O STJ admite insignificância em casos de quantidade ínfima de munição
quantidade pequena de munição, desde que presente outros fatores. Agente primário, ausência de contexto criminoso, circunstâncias favoráveis. Então tem que ter outros vetores também, não é só a quantidade pequena. Então vou dar um exemplo, a menina sai ali da faculdade, está indo para casa, encontra 2 munições no chão, ela pega na mão, chega a polícia. Tum! Ela está portando munição, que é um objeto material do crime de posse, que é arma, munição e acessórios. Porte de munição, ela vai responder pelo artigo 12 ali, né? Posse de munição, que é objeto material do crime de posse. E aí, como é que fica? Princípio da insignificância, por quê? Vai aplicar esse princípio porque ela é primária. Ela estava voltando para casa, não estava num confronto, ausência, não estava dentro de um contexto criminoso, de briga entre facções, etc. E ela tem todas as circunstâncias favoráveis. Eu achei essa munição no chão, peguei na mão. Ela está dentro de uma circunstância favorável. Ela não está dentro de uma favela, o namorado dela é traficante, estava perto com uma arma. Não é isso. Então, quando a gente vai aplicar o princípio da insignificância, não é só pela quantidade pequena de munição que está em posse da pessoa, mas também outros vetores como primariedade, circunstâncias favoráveis e fora de um contexto criminoso. Tem um HC nesse sentido, 143.449, Mato Grosso. A pequena quantidade por si só não basta, tem que ser analisada com outros vetores. Porque esse mesmo exemplo que eu dei para vocês, menina sai de aula, ela vai para a favela, está tendo uma briga de 2 facções criminosas ali, o namorado dela é traficante, ela está com 2 munições na mão, ela não é mais primária, ela tem passagem. Opa, tem passagem, estava em circunstância de crime, contexto criminoso. As circunstâncias não ajudam. Ela estava só com 2 munições. Posse. Agora, mesmo exemplo, ela está voltando da escola, acha no chão, não está em contexto criminoso, é primária, princípio da insignificância. Então, tudo tem que ser analisado num caso concreto, tá? Tem crimes hediondos no Estatuto do Desarmamento? Tem. O 16, posse ou porte de arma de uso proibido ou restrito. É crime hediondo. Artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 18, tráfico internacional de arma de fogo. Tá, tem até uma súmula importante, que é 668 do STJ. Não é hediondo a porte ou posse de arma de uso permitido, ainda que adulterada. Quando a gente está falando do artigo 12 e 14 ali, posse ou porte, não é hediondo. O que vai ser hediondo é quando a gente fala de tráfico internacional de arma de fogo, comércio de arma de fogo, ou posse ou arma de fogo de uso proibido ou restrito. Perfeito, pessoal. Eu quero só falar, porque eu prometi para vocês, que as regras administrativas para aquisição de uma arma. Tá? Primeira coisa, tem requisitos. Primeiro requisito é a idade mínima de 25 anos. Exceção, porte funcional, o cara pode ter 21, passou no concurso da Polícia Militar, ele vai usar uma arma. Tá? Comprovação de efetiva necessidade. Aí você fala, eu moro num bairro criminoso. Não, isso é vago, é genérico. Comprovação de efetiva necessidade é quando você está sofrendo ameaça, existe um risco real comprovado. Esse é o segundo requisito. O terceiro é idoneidade. Certidões negativas, antecedentes criminais, não pode ter, ausência de antecedentes, ausência de TCO relevante. O que é TCO relevante? Eu fui pego fumando maconha, assinei lá o TCO. Não, isso não é relevante. Ocupação lícita, você tem que provar que você trabalha formalmente, mas trabalha, você não é um vagabundo. Residência certa, capacidade técnica, aptidão psicológica. Então, se perguntarem numa prova oral para você quais são os requisitos para você adquirir uma arma, você tem que falar idade mínima de 25 anos, com exceção do porte funcional, comprovação efetiva de necessidade, idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. São quantos requisitos? São 7.
idade mínima de 25 anos, comprovação de efetiva necessidade, idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica, aptidão psicológica. Vamos repetir? Idade mínima de 25 anos, comprovação de efetiva necessidade, idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica, aptidão psicológica. Repete isso 200 vezes. Repete isso 200 vezes. Eu falo isso porque o sistema é bruto. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Tá bom? Agora, pessoal, relaxando um pouquinho. Certificado de registro. O que é isso? Se você está estudando o Estatuto de Desarmamento e você não sabe o que é isso, para por aí, tá? É um documento expedido pela Polícia Federal que autoriza adquirir a arma de fogo, manter a arma de fogo se for posse, né? Limitação, quando a gente fala as limitações, né? Somente residência, dependência e local de trabalho. Conceitos importantes. Residência é o lar costumeiro, tem que ter habitualidade. Artigo 50, parágrafo 2º do Código Penal, checa lá, porra. Tá? Quais são essas dependências? Garagem, quintal, área gourmet, jardim, área comum, condomínio, piscina e o caramba. Local de trabalho, todo o espaço físico da empresa. Atenção, saiu do local, porte legal de arma de fogo. Ah, por que não é posse legal? Porque posse, pessoal, é na casa. O cara está mantendo sob o seu controle, sob sua vigilância, a arma guardada ali. Sob o seu controle. Ali é posse. Ele saiu para a rua, está em circulação, aí é porte. Ilegal, se ele não tiver... porque quando a gente fala de porte é excepcional. Né? Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Falei de posse ou porte. Deixa eu ver se eu tenho mais agora alguma síntese para fechar o vídeo aí. Para fechar o vídeo, fazer uma conclusão, esse vídeo foi justamente para diferenciar entre posse e porte de arma de fogo de uso permitido. Tá? Diferenças básicas, sem crime. Posse de arma de fogo, lícita. O cidadão pode manter a arma dentro de casa ou dependências ou no local de trabalho, se ele for o proprietário ou responsável, desde que tenha autorização, senão ele incorre no crime do artigo 12. A arma não pode sair desse local. Porte de arma de fogo é lícito, tá? Quando lícito, o cidadão pode levar a arma consigo fora de casa, em via pública ou outros locais. Quando a prerrogativa de função, por exemplo, um delegado, ele pode levar a arma na sala de aula. Tem um professor que levava a arma sempre na sala de aula. É uma autorização mais restrita e excepcional. Perfeito porte. Resumo direto. Posse, a arma fica no local autorizado. Porte, a arma circula com a pessoa tem um registro, fulano de tal, que pode circular com a arma 22. Ele está com 38, porte legal de arma de fogo. Tá? Posse legal, como conseguir? A posse legal depende do registro da arma por meio do certificado de registro de arma de fogo, que é o CRAF, expedido pela Polícia Federal. Requisitos para a posse eu já falei, ter mais de 25 anos, efetiva necessidade, idoneidade, ocupação lícita, residência certa, capacidade técnica de curso, aptidão psicológica. Características da posse, uma arma fica vinculada ao endereço registrado ou ao endereço do trabalho, deve ser mantido sob sua guarda,
não pode ser transportada livremente, tem que ter uma guia se você for mudar, emitida pela Polícia Federal, uma guia de trânsito. E o controle é administrativo e permanente. Porte legal, não posse. Porte legal, como conseguir? O porte é regra proibida no Brasil, mas pode ser concedido excepcionalmente também pela Polícia Federal. Quem pode ter porte? Existem dois grupos que podem ter porte. Porte funcional é automático por lei, polícias, forças armadas, algumas carreiras específicas, como os agentes de segurança. Porte por autorização, cidadão comum, muito mais difícil, exige comprovação de efetiva necessidade. Requisitos do porte, além dos requisitos da posse, que eu já falei, que são 7, demonstração concreta de risco ou ameaça, justificativa aceita pela autoridade, análise discricionária da Polícia Federal. Então, quando a gente fala de posse dentro da casa, é vinculado ao endereço, dentro da casa ou local de trabalho, se o cara for proprietário ou responsável. Exige registro no CRAF, né, pela Polícia Federal. Regra geral, se cumprir os requisitos, os 7 que eu falei, é de controle administrativo. Quando eu falo porte, o cara pode circular, exige autorização especial. Regra geral é proibida, ela é de caráter excepcional. Controle mais rígido. Agora deixa eu ver se está faltando algum pontinho aqui para falar com vocês aqui. Então, pessoal, análise técnica do artigo 12, o tipo penal descreve a conduta: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, assim, não é necessário disparo, não é necessário dano a terceiros, não é necessário risco concreto demonstrado. A simples manutenção da arma em situação irregular já é suficiente para incidência do tipo penal. Artigo 12 de posse, né? É o exemplo que eu falei do troféu. Se a pessoa mantém a arma em casa, alegando que é apenas para exposição, isso não altera a tipicidade, porque o dolo é geral, o elemento subjetivo, né? O tipo penal não existe finalidade específica, o foco está na situação jurídica irregular da posse. A norma busca proteger a segurança pública, esse é o bem jurídico tutelado, quando a gente fala de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, considerando que a manutenção da arma em desacordo com a lei já representa uma situação juridicamente relevante de risco à segurança pública. O delito se configura com a simples posse, como se consome o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido? Com a simples posse ou guarda de arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, sendo desnecessária a demonstração de qualquer resultado ou utilização de objeto para a incidência do tipo penal. Não precisa de um resultado, é crime formal, é de mera conduta aqui, né? Não é formal. Se quiser, aqui o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, pessoal, o elemento normativo do tipo, eu já falei, é a expressão em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de um elemento em que exige valoração jurídica, pois sua compreensão depende de uma análise de normas externas ao tipo penal. É uma norma em branco, geralmente complementada por decretos. Isso aí está na classificação que eu já vou falar para você. É um crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, enquanto o agente estiver sob a guarda irregular da arma, guarda ou mantendo, né? O crime está em execução. Consequência disso, permite prisão em flagrante em qualquer momento. O estado de flagrância é contínuo. A cessação ocorre quando acaba a posse. Exemplo, entrega, a arma é apreendida, tá?
Estou procurando uma tabelinha que eu fiz aqui. O núcleo desse crime do artigo 12 é possuir e manter. A classificação desse crime, há uma discussão se ele é formal, porque não é propriamente crime formal. No artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, o tipo não prevê resultado naturalístico. A consumação ocorre com a simples posse regular, por isso a doutrina majoritária entende que ele se enquadra como crime sem resultado naturalístico, exigido pela lei. Algumas características, alguns chamam de formal, mas tecnicamente ele se aproxima mais de outra categoria. Então, por que não cabe a tentativa? Cabe tentativa nesse crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido? Não. Por que não? Porque não há um intercrimes fracionado entre tentar e consumar. O crime acontece no exato momento em que você passa a possuir a arma de forma irregular. Não existe um meio termo, claro, entre tentar possuir e possuir de fato. Então, se não existe um estágio intermediário típico, os tribunais entendem como atos preparatórios o que acontece antes disso, tá? O delito se consome no momento da posse irregular da arma, não admitindo tentativa, pois não há uma fase intermediária entre o início da execução e a consumação, tornando inviáveis o fracionamento do iter criminis. Tá? Classificação, classificado como atos preparatórios do que acontece antes da consumação. Eu fiz uma tabela aqui que eu quero mostrar para vocês. Competência, é importante isso aqui. Competência do artigo 12. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de competência da Justiça Estadual, tá? Em regra, interesse direto da União. Mas não é um crime federal típico, tá? É só você olhar o artigo 109 da Constituição Federal. É só quando o crime for de interesse direto da União, que não é o caso aqui, tá? Posse. A competência será da Justiça Federal quando houver interesse da União, arma vinculada a órgão federal, investigação envolvendo o controle federal. Essas hipóteses estão todas no artigo 109, que não é o caso de posse, tá? Tá? Onde a arma, porque geralmente quando você fala de competência, é no local que aconteceu a consumação, na casa do cara, que ele mantém a arma, ou no trabalho. A regra de competência, né? Onde a arma foi encontrada, mantida sob a sua guarda. O crime de posse ilegal de arma de fogo, em regra de competência da Justiça Estadual. Isso é uma pegadinha, porque tudo a gente trabalha quando a gente está falando de Estatuto de Desarmamento, União, Justiça Federal, papapá, mas isso aqui é uma pegadinha. É Justiça Estadual quando a gente está falando de artigo 12, tá? Eu estou procurando a tabela que eu fiz uma classificação. Pessoal, é bom fazer um adendo aqui. No momento que você adquire a arma, tá? Você já você adquire a arma. Você pode transportá-la, desde que com nota fiscal, até sua residência. Tá? É como se fosse um carro sem placa, né? Você comprou o carro até sua residência, você pode transportá-lo, acompanhado de nota fiscal. Trata-se de uma autorização legal expressa que dispensa, nesse momento específico, a necessidade de guia de trânsito, que é aquela guia quando você vai mudar de casa. Mas é assim, você mora em Itajubá, você vai viajar até ali Piranguinho, levando a arma. Agora, se for encontrado em São José dos Campos, meu amigo, posse legal de arma de fogo. Vamos ver alguma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. No que se refere à classificação, isso que eu achei, do crime de posse legal de arma de fogo, trata-se de um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, é de natureza dolosa, também considerado um crime de perigo abstrato, pois a lei presume o risco à segurança pública, independente de demonstração concreta. A lei presume o risco à segurança pública, independente da demonstração concreta.
Trata-se ainda de uma norma penal em branco, uma vez que depende de complementação de outras normas, como regulamentações administrativas. Um exemplo é os decretos, o 11.615, decreto 11.615, tá? Além disso, a classificação de crime permanente, a consumação se prolonga enquanto o crime está ocorrendo, pois o momento consumativo se prolonga no tempo. O momento consumativo se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver a arma em situação irregular. O momento consumativo se prolonga no tempo enquanto o agente manter a arma em situação irregular. Isso implica que o estado de flagrância também se prolonga, permitindo a situação policial a qualquer momento enquanto perdurar a posse ilícita. A ação penal é pública e incondicionada do crime do 112. No contexto de violência doméstica, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 22, inciso 1, a possibilidade do juiz determinar a suspensão da posse ou porte de arma de fogo como medida protetiva, incluindo policiais também, tá? Com porte. Agora, quando a gente fala de porte de arma de fogo, fazendo uma revisão aqui com vocês, já passamos de 40 minutos, mas vocês têm que estudar mais de 9 horas por dia. Tem que enlouquecer, porque senão vocês não vão passar em porra nenhuma, não vão ter nota em porra nenhuma, não vai ser ninguém na vida. O mundo jurídico é brutal, irmão, é uma selva. Então, vamos lá. Tipo penal do porte, artigo 14, né? É composto por diversos tipos nucleares. Vamos passar aqui por cada um deles, né? Dentre esses tipos nucleares, destacam-se portar. O que é portar, pessoal? Trazer consigo em movimento. Segundo tipo nuclear, deter. O que é deter? Segurar ou manter sob seu controle. Adquirir. O que é adquirir? Que é o terceiro tipo nuclear. Obter para integrar seu acervo, independente da ilicitude da origem. O que é fornecer? O que é adquirir? Eu já falei. O que é fornecer? Que é o quarto núcleo do tipo, um dos núcleos do tipo, do artigo 14, porte. Fornecer, colocar à disposição de terceiros, inclusive doação. Quinto núcleo, receber, fazer a arma chegar ao seu poder, também, tá? É um dos núcleos do tipo. Ter em depósito, sexto núcleo, manter sob sua guarda, ou ainda que em locomoção específica, como um baú ou uma caixa. Sétimo núcleo, transportar, levar de um lugar ao outro, muitas vezes em favor de terceiro. Ceder, transferir com ânimos definitivo. É o oitavo, acho, né? Remeter, enviar, entregar. Então, décimo núcleo, fazer chegar ao trem. Ocultar, esconder. Tá? Trata-se de um crime de ação múltipla alternativa. Tá? A prática de mais de um desses núcleos, no mesmo contexto fático, não gera pluralidade de crimes. A pessoa vai responder por um crime único. Tá? A objetividade jurídica é a segurança pública, que é o bem jurídico tutelado, sendo sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo a coletividade. O elemento subjetivo é o dolo genérico. O objeto material do delito compreende arma, munição ou acessório. Esses três, tanto no porte quanto na posse. A gente está falando agora do porte. O elemento normativo do tipo reside na inspeção sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, exigindo valoração jurídica. É uma ação penal pública incondicionada. No tocante ao aumento de pena, no artigo 20 do Estatuto do Desarmamento, prevê majoração da metade quando o agente for integrante de órgão ou empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º da lei, como empresas de seguranças privadas, bem como em casos de residência específica. Pessoal, se o sujeito, tá, for integrante de órgãos ou empresas que estão previstos aqui no artigo 6º, 7º e 8º da Lei do Desarmamento, a lei vai aumentar, ele vai ter uma majorante na aplicação da pena, tá? Da metade, uma majorante da metade quando a gente for integrante
desses órgãos ou empresas. Quanto à fiança, embora o parágrafo... Aqui tem uma coisa interessante, tem uma discussão aqui. Quanto à fiança, embora o parágrafo único do artigo 14 prevesse a inafiançabilidade, o STF, no julgamento da ADI 3112, declarou vedação inconstitucional. Por quê, pessoal? A Corte entendeu que a proibição genérica da fiança viola primeiro princípio, a presunção de inocência, e a necessidade da individualização da pena. Do caso concreto, desculpa. Viola o princípio da presunção de inocência e a necessidade da análise e individualização do caso concreto. Além disso, destacou que não cabe à legislação ordinária equiparar um delito a crime hediondo. O artigo 14 não é um crime hediondo. O hediondo é lá tráfico internacional, tráfico local, porte de arma de uso proibido e restrito. Mas aqui, a gente está falando de porte ilegal de uso permitido, não é crime hediondo, tá? Então, o STF explicou, além disso, destacou que não cabe à legislação ordinária equiparar o delito a crime hediondo sem previsão constitucional. Não tem previsão constitucional a isso. Os crimes que são equiparados a hediondos estão na Constituição. Tortura, comércio de substâncias entorpecentes, sob pena de banalização do regime jurídico mais gravoso. Tá? Por fim, reforça-se que em situação doméstica, porte também na Lei Maria da Penha, né? O porte, a gente está falando do porte aqui, tá? Autoriza a restrição do porte de arma com medidas protetivas, evidenciando a preocupação do ordenamento jurídico com a prevenção de risco à integridade física e à vida. Tá bom? A gente fechou aqui o vídeo com 47 minutos.